mistério que foi revelado através do seu Filho Jesus. Meus irmãos, por favor, abra a palavra de Deus em Mateus capítulo 27, versículo 46. Nós vamos abrir vários textos, ou se você quiser acompanhar na projeção, também fique à vontade. Estamos hoje em um culto, denominado culto de Santa Ceia, onde vamos cercar a mesa do Senhor, se assim for a vontade de Deus. E eu tenho aqui uma reflexão de alguns minutos, claro, para trazer aqui para a nossa edificação espiritual, tá? Meu amigo Fernando, sua família, fique à vontade. Meu amigo, eu só sei o sobrenome, mas parece que é João Holanda, só conheço o Holanda, fica à vontade. Dizer para a sua senhora que eu já tinha feito o convite, já tinham 2 anos, ele disse que viria. Está aqui, pagou mesmo. Fiquei muito feliz de vê-los aqui, tá? Fiquem à vontade. Deus possa abençoar. A família da irmã Rosane, tá bom? Fique também à vontade aqui na casa de Deus, tá? Vamos para o texto, por favor. 27 de Mateus, capítulo 27, versículo 46. A igreja pode ler, por favor? Ali. Meus irmãos, nós vamos refletir nas 7 últimas expressões de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu disse 7 últimas expressões. E a primeira expressão está escrita, registrada por Mateus, no capítulo de número 27, no versículo de 46, quando ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. O próprio evangelista Mateus, ele traduz o que ele está dizendo em aramaico, né? Deus meu, por que me desamparaste? Bem, todos nós podemos entender que a cruz foi o maior dos instrumentos que muitos usaram para envergonhar seus adversários. Ao longo da história, nenhum homem honrado morreu em uma cruz. O único homem com honra que morreu em uma cruz foi Cristo Jesus. A cruz era um instrumento onde eles usavam para humilhar os seus oponentes. Às vezes que tentaram fazer algum tipo de invasão, às vezes quando tentaram vencê-lo de alguma forma. De sorte que a cruz nunca era um instrumento para honrar pessoas. A cruz era um instrumento para desonrar pessoas. Muito mais do que matar alguém, a cruz era usada para envergonhar alguém. A cruz era usada para matar a honra de alguém, para matar o que alguém poderia ter de melhor nesse mundo. A vida era apenas uma consequência do que estava sendo feito numa cruz. A cruz era, sim, um instrumento de desonra para aqueles dias. Olhe para cá, por favor. Você vai ver que Cristo Jesus não foi à cruz de uma forma obrigada. Jesus não foi à cruz porque Deus ordenou que ele fosse. Hebreus nos fala que ele foi uma vítima voluntária. Jesus foi à cruz por livre vontade. Jesus sabia o que era a cruz. Jesus sabia o que ia acontecer. Ele sabia que instrumento era a cruz, mas mesmo assim, como uma vítima voluntária, Jesus não rejeitou a cruz. E nesse, não vou chamar de meio termo, mas nesse instrumento, nesse lugar, nesse Calvário, nesse monte chamado de Gólgota, nós vemos o único momento na história do homem, não só da Bíblia, mas na história do homem, onde Deus se ausenta de alguém. O único momento na história, em toda a eternidade que se possa contar, foi o momento onde Deus se virou, onde Deus não esteve com alguém, com um filho, com um servo, com uma criatura. O único momento. Se você for ver, da hora 6ª até a hora 9ª, está escrito na Bíblia que houve trevas sobre a terra. E por que houve trevas?
Porque Deus não permitiu que o sol iluminasse. E por que o sol não brilhou? Não brilhou? Porque os pecados de toda a humanidade estavam em cima de uma única pessoa, ali representada, Jesus Cristo. E porque Deus, olhe para cá, por favor. E porque Deus não pode contemplar o pecado, Ele se ausentou do seu próprio Filho chamado Jesus. Você e eu podemos suportar dores físicas. Em algum momento a gente sente um tipo de dor que às vezes até uma medicação não vai conseguir passar. Nós precisamos, em alguns momentos, suportar dores psicológicas, porque até mesmo alguma medicação que esteja ali sendo administrada pode não ter uma resposta tão rápida. Mas uma dor espiritual só Jesus teve. E que dor espiritual é essa? Quando o próprio Deus, o Pai, se ausenta do Filho. Irmão, todas as vezes que você clamar por socorro, Deus vai estar lá para te ouvir. Todas as vezes, você acreditando ou não, se você clamar por ajuda, Deus vai te ajudar. Mas Jesus experimentou a ausência de Deus. Quando Jesus fala, Deus meu, por que me desamparaste? Não era um sentimento. Ele não estava com uma sensação de quem estava sendo crucificado. Jesus, ele tinha onisciência. A sua onisciência não foi afetada quando ele se fez carne. Mas ele sentiu literalmente em seu corpo, em seu psicológico e no espiritual a ausência de Deus. Só existe uma pessoa na face da terra que pode dizer que experimentou por um momento em toda a eternidade, eu só ganho Cristo. Por isso ele disse, Eli, Eli, Deus meu, por que me desamparaste? O pecado que traz trevas ao homem, trouxe trevas a Cristo, escuridão. Tudo que eu estou falando é de forma momentânea. Jesus experimentou, entre aspas, as densas trevas que o pecado pode trazer para alguém. Porque todo o pecado da humanidade, passado, presente e futuro, estava em Cristo Jesus. Jesus estava na escuridão do pecado. Detalhe, não porque ele cometeu o pecado, porque o homem cometeu o pecado. Mas o amor de Jesus Cristo fez com que ele não desistisse e não abandonasse a cruz. E esta foi a primeira expressão de Cristo na cruz. Ele experimenta, Deus meu, por que me desamparaste? Eu sei que você, assim como eu, em algum momento já orou assim, Deus, eu não sei onde o Senhor está. Porque em alguns momentos Deus silencia. Às vezes a gente quer que Deus fale conosco 24 horas por dia. Mas Deus não fala com ninguém 24 horas por dia, exceto se você ler a Bíblia nas 24 horas do teu dia. Só que às vezes a gente quer que Deus fale através de um sonho, a gente quer que Deus faça alguma coisa, e muitas das vezes Deus não fala nada. Mas isso não quer dizer que Ele não está com você, Ele está lá, só não é momento de falar. E Deus sabe, melhor do que você e do que eu, que certas coisas, se Ele te falar, ao invés de te ajudar, vai te prejudicar. E quem que se prejudica às vezes? Somos nós mesmos. Porque Deus fala e nós fazemos errado diante daquilo que Deus falou. Deus nos mostra, às vezes nós nos comportamos de uma forma equivocada diante daquilo que Deus nos deu. E eu sei que em algum momento você pode pensar que Deus abandonou você. Mas eu quero dizer para ti nessa noite, Deus nunca te abandona. Eu vou repetir o que você sabe, Deus nunca te abandonou. Nunca te abandonou. E eu vou te dizer outra coisa para ti, para a tua alegria e para a minha. Ele nunca vai nos abandonar. Mesmo nós sendo pecadores, Ele não nos abandona. Pode uma mãe, diz a palavra, esquecer do filho que amamenta? Ele diz, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. O segundo texto está lá em Lucas capítulo 23, versículo 34, por favor. Lucas 23, 24, a segunda expressão de Jesus na cruz. Eu preciso avançar um pouco mais.
E a segunda expressão de Jesus na cruz foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A segunda expressão de Jesus na cruz expressa o seu amor. Jesus não veio para instituir guerra contra ninguém. Jesus não veio para lutar com armas humanas e físicas. Jesus não veio para instituir um reino de guerra. Jesus não veio para incentivar ninguém a usar armas para lutar por poder. Jesus vem e entrega ao homem o que mais um homem precisa: o perdão de Deus. Jesus diz: Pai, perdoa-lhes. Jesus tinha consciência, irmã Thalita, que quem estava crucificando ele não tinha a mínima noção do que estava acontecendo. Ele tinha consciência de que as pessoas que estavam gritando crucifica-o eram massa de manobra do poder político de sua época. Jesus sabia muito bem que alguns dos homens presunçosos, com medo de perder os seus lugares de destaque nos grandes sinédrios da época, para estarem nos primeiros eventos promovidos pelo império, sendo recebidos como sendo um homem de honra, todas essas pessoas, todo esse poder se levanta contra Cristo e foi jogado contra Cristo. Foi o poder político da época, político-religioso da época, que crucificou o Senhor Jesus. Você conhece a história? Eles foram até Pilatos. Pilatos entrevista Jesus, não vê nada, nenhum tipo de crime, nenhum tipo de maldade. E ele, sabendo que Herodes estava na cidade, manda ele a Herodes: não vou ficar com esse problema, Herodes vai resolver. Herodes vê a situação, também não quer resolver o problema, joga de novo para Pilatos. E Pilatos diz mais uma vez: eu não vejo nenhum erro nesse homem, eu não vejo nenhum crime nesse homem que seja digno de morte. Eu vou pegar Barrabás e vou deixar vocês escolherem entre Barrabás e Cristo Jesus. Eu vou açoitar este Jesus e depois eu vou liberá-lo. E eles disseram: não, crucifica-o. Diante de um julgamento totalmente influenciado pelo poder daquela época, diante de um julgamento totalmente cheio de maldade no coração, diante de um julgamento pecaminoso, pois nesse lugar, nesse momento, Jesus poderia ter dito: Judas traidor, eu te vejo no inferno para eu te manietar. Você não vê Jesus bradando na cruz: Pedro, me negaste 3 vezes, a tua hora vai chegar. Não, Jesus abre a boca para dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A essência do Evangelho é perdão. Se perdermos a essência do Evangelho, que é perdão, estamos perdendo o Evangelho. O que Jesus ofereceu não foi poder de anjos para destruir os homens. Jesus não usou de poderes para sair da cruz. Jesus continua na cruz e não profere nenhuma palavra ofensiva. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. A segunda expressão de Jesus mostra, revela quem é Jesus. Jesus é o Salvador da humanidade. Se Jesus naquele momento de dor e de sofrimento usasse expressões, falasse em palavrões, se ele incitasse algum tipo de sentimento ruim na sociedade, alguém poderia dizer: não, é justificado, ele não está em suas faculdades mentais normais, vamos entender, mas não. Jesus tinha plena consciência do que ele estava vivendo e do que ele estava fazendo. Por isso ele mesmo disse: Pai, perdoa-lhes. Parece, sabe com quem? Comigo e contigo, pelas vezes que nós já pedimos perdão e às vezes falhamos na mesma coisa que nós pedimos perdão. É como se Cristo assumisse novamente esse papel, intercede por nós a dizer a Deus: Pai, perdoa-lhes, porque parece que eles não têm noção do que eles estão fazendo. O que eu preciso, o que tu precisas, é do perdão de Jesus, que Ele tem suficiente, abundante, para mudar a tua história espiritual. O perdão de Cristo Jesus, Ele vem não só para acalmar as minhas tempestades espirituais, mas Ele vem para mudar, para modificar, para me dar uma nova oportunidade, porque Jesus sabe quem é você.
Ele sabe todos os detalhes da sua vida e poderia muito bem dizer a Deus Pai que ela seja acusada, mas não, ele assume o papel de vítima perfeita, um voluntário, e diz a Deus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Muitas vezes você e eu pecamos sabendo o que estávamos fazendo. Muitas vezes nós falamos coisas com toda a intenção de pecar e de errar, mas a misericórdia de Deus, ela nos alcançou. O que seria você sem a misericórdia? A misericórdia de Deus é revelada em Jesus, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Vamos para o próximo texto, versículo 43, o mesmo capítulo de Lucas. Você pode ler, por favor? Observe o que ele disse. E disse-lhe Jesus, é para a terceira expressão de Jesus na cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Existem vários tipos de pessoas, de personalidades, de comportamento. Satanás usou muitas estratégias para fazer Jesus pecar na cruz. Ele foi açoitado, ele foi caçoado, ele foi esnobado. Lutaram, ou melhor, tentaram descaracterizar o seu reino espiritual. E agora Jesus responde um deboche em plena cruz do Calvário. Tem gente que ama ter esse papel de deboche, mas eu acho que não cabe com um crente esse negócio de deboche. Acho que não combina com quem tem um comportamento cristão. O cristão, ele tem que ser alguém sincero, ele não precisa ser debochado. Pode receber a palavra que é de Deus. Isso eu digo na sua casa, na sua família, com sua esposa, com seu marido, com seu pai, com sua mãe, no seu trabalho, onde você está inserido. Jesus devolve o deboche como um santo. Você sabe a história, um dos salteadores disse para ele: se tu tem poder, salva-te a ti mesmo, salva nós. Mas ele estava debochando, caçoando, tal qual os outros fizeram com Jesus. Mas um que estava do outro lado, porque Jesus foi crucificado entre dois malfeitores para cumprir o que diz as Escrituras igualmente. E esse outro segundo, ele disse: que é isso, rapaz? Como é que tu ousas falar assim com Cristo Jesus, com o Filho de Deus, com Deus? Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse homem nada fez. Você conhece a história. E a única coisa que ele pede para Jesus é: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele estava dizendo outras palavras: eu creio que o Senhor é rei. Jesus não responde dizendo para o outro: rapaz, tu é mais um ausente de graça, um desgraçado. Não, Jesus responde dizendo àquele que o queria. Na cruz nós temos, nesse momento, nós vemos o Salvador Jesus, e nas extremidades, em cruzes diferentes, dois comportamentos de pessoas correspondendo à cruz de Cristo. Um representando uma sociedade que quer debochar, que quer esnobar, que quer brincar com a fé, que não quer respeitar a fé. E de outro, alguém que não só sabe, mas reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Ele pede: Jesus, lembra-te de mim. Ele não disse: Jesus, me leva para o teu reino. Ele não diz: Jesus, me desce dessa cruz. Ele tem consciência do pecado dele. Ele tem consciência que ele falhou. Ele tem consciência que ele errou. Por isso que ele disse: nós estamos aqui porque nós merecemos, mas este homem nada fez. Jesus responde àquele homem dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sim, a terceira vez que Jesus abre os seus lábios, sua boca, para falar na cruz, é para promover salvação. Temos que ter cuidado, irmãos, para que nós estamos abrindo os nossos lábios, como nós estamos usando a nossa boca. Isso serve para uma sociedade hoje considerada de pós-moderna. Isso serve também para aquilo que eu escrevo. Não falo, mas eu escrevo. Isso serve também para aquilo que eu digito, como eu estou usando a minha vida, como a sociedade está me vendo, como eu me comporto. Olha só como Jesus está dizendo: hoje esse moço vai estar comigo no paraíso. O outro certamente não creu, debochou, mas esse aqui reconhece Jesus e crê que ele estaria, apesar de ser um pecador, com Cristo Jesus na cruz do Calvário.
Pois esta terceira vez, em Lucas capítulo de número 23, versículo 43, representa a salvação de Jesus ao pecador arrependido que quer servir ao Senhor. Pois essa terceira vez que Jesus abre os seus lábios na cruz, é para resgatar o perdido. Jesus abre pela terceira vez sua boca na cruz para salvar o pecador. Ele estava dizendo para aquele homem: olha, tu estavas condenado ao inferno, mas hoje essa sentença foi anulada, porque tu estarás comigo no paraíso. E se você não sabe, Jesus falou mais do inferno do que do céu, porque o inferno não é uma invenção da igreja. Jesus falou mais do lugar de tormento. Jesus usou e falou sobre os últimos dias da sociedade na terra. Está claro, é verdade. O céu existe, o inferno também. E ele coloca apenas um caminho para levar alguém até a eternidade. E ninguém me vê aqui pregando sobre o inferno, eu prego sobre Cristo. E aqui diante dessa cruz, a cruz de Jesus, existem dois caminhos nítidos. Jesus abre a boca para perdoar, mas quem quer perdão? Se você não quer, você não recebe. Jesus abre os lábios para acolher quem queria ser acolhido por ele. Mestre, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Você sabe qual é a postura que Deus gosta de um crente? De um servo? É a postura de um pecador arrependido, que sabe que não passa de pó e cinza, que reconhece o seu pecado, que sabe que se não fosse a misericórdia de Deus, onde é que nós estaríamos essa noite? Então não podemos agir como se fôssemos dono da misericórdia de Deus. Ele é quem sabe de quem Ele quer ter misericórdia, e a própria palavra de Deus diz: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Está na palavra, leia. Pois Jesus abre os seus lábios pela terceira vez para trazer salvação a um homem que foi condenado à morte porque era um salteador, era um criminoso. Mas o que ele fez? Jesus anulou a sentença daquele homem, dando a ele a oportunidade de viver eternamente em Cristo Jesus. Talvez se fosse um religioso de nossa época, olharia para aquele homem e ia dizer: vixe, vai para o inferno, não tem mais volta. Mas Jesus olha para ele e oferece para ele o perdão. Sabe quem tem perdão para te oferecer? Não é igreja, não é denominação, não é pastor. Quem tem perdão verdadeiro para te oferecer é Cristo Jesus. Foi porque Ele morreu na cruz do Calvário. É Ele que tem poder, é Ele que pode perdoar. Está aqui na palavra. Jesus está mostrando para mim e para ti, pecadores que somos, se nós nos arrependermos, se nós nos dispusermos a deixar a vida de pecado, o Senhor estará conosco. E melhor, nós estaremos com Ele, porque Jesus disse: hoje tu estarás comigo. A referência é Cristo Jesus. Sou eu quem preciso dEle, Ele não precisa de mim. Eu que tenho que me achegar a Ele, não é Ele que tem que achegar a mim. A palavra de Deus diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Está na palavra. Não dá para ficar assistindo uma fé cristã. Você pode assistir filmes de algum tipo de conteúdo cristão, mas a fé em si, ela não é assistida, ela é vivida. E se ela não é vivida em essência e em verdade, ela não serve, ela não presta, ela foi adulterada. Mas se ela é vivida de uma forma sincera, verdadeira e concreta, ela vai produzir muitos frutos e frutos de misericórdia. Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ei, meu amigo e meu irmão, Jesus tem um lugar especial para mim e para ti, que somos pecadores confessos, que reconhecemos a nossa pequenez, que não servimos para nada a não ser para sermos condenados, mas Ele tem um lugar específico para aquele pecador arrependido que se achega a Ele. Você está recebendo a palavra de Deus? Deus colocou um crente, uma crente, um amigo do seu lado. Diga assim para ele: há um lugar reservado para nós. Pode dizer: há um lugar reservado para nós. Se eu fosse você, eu me alegrava com isso. Saber que Deus tem um lugar reservado para mim. Quem sou eu para o Criador dos céus e da terra reservar um lugarzinho para mim? Eu não sou nada, não passo de pó e cinza. Mas a quarta vez que Jesus abre os seus lábios está no versículo 46. Pule mais alguns versículos, por favor. Capítulo 23, versículos 46. Observe o que diz Jesus. 46, isso.
Essa é a quarta vez que Jesus abre os seus lábios para falar Pai. E clamando, Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Esse versículo, essa expressão representa muito. Quando Jesus disse: Pai, em tuas mãos. Se Jesus tivesse falhado, se Jesus tivesse pecado, se ele tivesse cedido às tentações terrenas, ele não entregaria o Espírito a Deus. Deus não receberia. Jesus só pôde dizer: Pai, em tuas mãos. Ou, como diz esse versículo, em tuas mãos é Mateus. Esse versículo diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele estava dizendo: eu cumpri a missão. Aquilo que me era de responsabilidade, eu assumi a responsabilidade. Eu agi conforme a tua vontade. Eu agi conforme o teu querer. Eu fui fiel. Eu não fugi do plano. Eu não abri mão do que o Senhor planejou para mim. Eu não abandonei o chamado que o Senhor fez. Eu não abandonei a minha fé no Senhor. Eu não deixei os meus discípulos quando vi que eles eram homens rudes. Eu não deixei o chamado que o Senhor me fez. Eu me mantive simples quando a multidão veio até mim. Eu alimentei quando os famintos vieram até mim. Eu libertei quando os perdidos vieram carregados de demônios até a mim. Eu os libertei. Eu trouxe salvação e perdoei quando o arrependido veio até mim. Jesus está dizendo: Pai, eu entrego em tuas mãos o meu espírito, porque eu consegui, eu obtive vitória. Você e eu recebemos um chamado do Senhor. Você e eu temos uma caminhada para trilhar. Você não pode fugir do seu chamado. Você está pensando que é fácil ser pastor? Se quiser eu te dou esse terno e essa gravata. Você está pensando que é moleza? Você sabe por que eu não largo isso aqui? Porque eu tenho um chamado. Nenhum dinheiro no mundo que pudesse me ser ofertado para mim não iria, de alguma forma, pagar todo o esforço que eu sei o que é isso. Não iria. Algumas vezes eu já disse para Deus: Deus, o Senhor poderia ter deixado eu ser isso, isso e aquilo, não era? Aí eu me lembro que eu tenho algo maior do que um homem que palestra em multinacionais pode ter. Meu sonho era ser palestrante em multinacionais. Eu sentia que eu dava certo para aquele negócio. Eu disse: rapaz, eu vou ser palestrante. Aí depois agora inventaram coach, né? Mas acho que eu não seria coach. Eu dizia: eu vou ser esse negócio. Quando era criança, eu vou ser esse negócio. Aí depois eu disse assim: não, eu vou ser zagueiro. Ser zagueiro. Aí zagueiro eu acho que não dava para mim não. E quando eu fui fazer faculdade, eu disse à minha mãe: mãe, eu vou fazer administração, porque eu gosto de negócios, de empresa. Aí minha mãe: não, tu vai fazer enfermagem. Nada a ver, né, irmão? Aí eu disse: não, mãe, eu vou fazer administração. Eu era apaixonado, queria ser administrador. Aí minha mãe: não, porque quando ela fica nervosa, ela ainda gagueja até hoje. E ela estava sendo contrariada porque minha avó tinha sido enfermeira, uma das primeiras do Maranhão. Naquela época a Jessiane não tinha nem certificado e tal. E a minha mãe disse: tu vai ser enfermeiro. Aí eu disse: rapaz, eu faço enfermagem, depois eu faço administração. Eu fiz enfermagem, mas não fiz administração. E eu disse: eita, mamãe, naquela época que a senhora me mandou fazer enfermagem, eles pagavam bem, agora pagam tão mal. Era o sonho da minha mãe: tu vai ser enfermeiro.
Eita Deus. Mas depois, irmãos, eu louvei a Deus porque eu uso muito a enfermagem no meu ministério pastoral. E como eu sou um homem que eu vivo para a minha fé, eu vivo para Cristo, eu não perdi tempo, eu amo a profissão, porque eu posso exercer não só amor ao próximo no sentido espiritual, como a minha profissão também é exercer esse amor ao próximo. E aí eu descansei, porque eu achava que não tinha nada a ver com a minha chamada. E eu tive que um dia fazer essa decisão. Eu estava diante dos meus sonhos e planos e projetos e a minha chamada. E eu sei que eu acho que eu daria certo em algumas coisas que eu fosse buscar na minha vida, até porque eu tenho muito foco. Quando eu quero um negócio, irmão, eu perco até peso. Eu perco até peso. Eu perco ou não perco? Quando eu estou focado, eu perco até peso. Eu deixo até de comer farinha. 1 quilo no almoço, né? Mas a porção está lá, sagrada. Né? Faz parte. Mas um dia eu me vi diante do meu chamado e diante dos meus planos. E eu sabia que eu tinha que fazer uma decisão. E aí, o que é que eu vou fazer da minha vida? E eu disse, Senhor, eu quero viver os teus planos para a minha vida. Foi por isso que eu fui para a polícia como pastor. Porque antes do convite chegar, Deus disse para mim que eu iria entrar lá. Quem conhece a minha história sabe o que eu estou dizendo. E foi por isso que eu aceitei outros convites na minha vida. Porque eu tenho convicção de que quando eu decidir viver o chamado de Deus para mim, eu vou ter que ir aonde Ele quiser que eu chegue, que eu vá. Mas a decisão precisa existir. Você não pode abandonar a sua fé, irmão. Você não pode abandonar o seu chamado. Cristo Jesus pôde dizer a Deus, Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Sabe quem disse isso também? Estevão, o mártir. Quando ele estava sendo apedrejado por seus algozes. Claro que isso já ocorre depois de Jesus. O que foi que ele disse? Eis que vejo os céus abertos. Aí ele dá mais um detalhe. Quem? O Filho do Homem, Jesus, sentado à direita de Deus, levanta para receber ele. Era como se ele estivesse dizendo, em suas mãos eu entrego o meu espírito, Jesus. Irmão, quando tu cumpre o teu chamado, quando tu cumpre a tua missão, você sabe que vai viver os capítulos que Deus quer que você viva. A tua história não tem que ir até onde o homem disse que vai. Em qualquer lugar. A tua história vai até onde Deus disse que ela vai. E a primeira pessoa a querer que isso se cumpra é você. Você tem que ser a pessoa a insistir para que essas promessas espirituais se cumpram na sua caminhada. Você tem que ser o primeiro a não parar, a não desistir, para que Deus te abençoe e te acompanhe na sua jornada. Mas você não pode desistir. Você não pode parar. Jesus disse, Pai, em tuas mãos. Sabe por que Jesus pode dizer em tuas mãos? É porque ele vem uma caminhada, desde que diz João capítulo 1, quando diz que o verbo se fez carne, desde quando Jesus foi plantado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. De lá para cá Jesus vem em uma caminhada terrena. Aquele que é atemporal agora se coloca no tempo. Aquele que não fazia diferença entre passado, presente e futuro, agora faz total diferença. Porque quando ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele virou homem, ele passou a envelhecer, ele passou a ter fome. Jesus vem nessa caminhada, e quando ele conclui a caminhada na cruz, ele pode dizer a Deus, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Como será bom quando a minha caminhada na terra terminar e eu poder entregar a Deus o meu espírito. Isso vai ser coroar a minha caminhada espiritual. Como lindo vai ser.
Eu poder dizer para Deus: Deus, eu me entrego em tuas mãos, chegou o meu tempo, chegou a minha hora, não por escolha minha. Observe que Jesus, não foi ele que pregou os cravos na cruz. A história, o plano, Jesus apenas seguiu, obedeceu. Você está recebendo, entendendo a palavra? Eu não sei se eu estarei no leito de enfermidade, não sei. Não sei como serão os dias finais na face da terra, não sei se é amanhã, não sei se é daqui a 70 anos, 77 talvez, para fazer 100. Eu quero viver, irmão. Eu estou aqui é porque Deus me colocou, é para eu viver o chamado dele aqui, até a hora que for a vontade dele. Mas como bom será poder dizer: Senhor, eu cumpri a missão que o Senhor me deu. E aí, você está cumprindo a sua missão de marido? Para poder chegar no dia e dizer: Senhor, cumpri minha missão, Pai. Você está cumprindo o seu papel de esposa, de filho, de pastor, de líder, de servo? Podemos ficar tranquilos de que Deus está se agradando de como nós estamos fazendo, com aquilo que Ele entregou em nossas mãos? Podemos ficar com a nossa mente tranquila? Ou a tua fé está sendo apoiada em homens? Ou é o joelho da tua mãe que está te sustentando, do teu pai? Ou você é um crente que sobrevive de vídeos de 1 minuto na internet? O que você está fazendo da sua fé, do seu chamado, da sua família, do seu casamento, dos teus filhos? O que é que você tem feito, meu irmão? Bem, eu preciso encerrar. No Evangelho de Jesus segundo João, por favor, Davidson, capítulo 19, versículo 26 e 27, nós vemos Jesus abrindo seus lábios pela 5ª vez, quando ele diz: mulher, eis aí o teu filho. E a João diz aí: eis aí a tua mãe. Se nós estivermos certos de que José, o pai de Jesus, morreu, e que Maria já era viúva, que é como acreditam alguns teólogos, porque José, ele desaparece do cenário bíblico, desaparece. Então é possível que ele tenha falecido antes mesmo de Jesus manifestar-se ao mundo. Tanto que você vê Jesus como referência da sua família, porque afinal era o filho primogênito. E a Bíblia nos diz que Maria teve outros filhos depois do próprio Cristo Jesus. Alguém poderia dizer: nossa, ele morreu e deixou a sua mãe abandonada. Se Jesus tivesse casado, que algumas pessoas dizem, por que ele não casou? Jesus não veio para constituir família, ele veio para salvar a humanidade, ele não veio para ter filhos. Você já pensou? Teria uma categoria especial de crente: eu sou descendente de Jesus Cristo. Já iam inventar uma categoria para dar dinheiro para eles. Eu sou o pastor da descendência do próprio Senhor Jesus, está aqui, mandei meu sangue para os Estados Unidos. Como alguns já fazem, mandando seu material genético para buscar a sua árvore judaica. Aí bota aqui pá, né? Começa a se circuncidar, como diz o apóstolo Paulo, crucificando Cristo de novo. Pois é. Já pensou se Jesus tivesse casado, tivesse filho? Ia ser uma loucura. Não dava certo não, irmão. Ainda bem que ele não casou. Porque senão a irmã ia dizer assim: eu só quero casar com alguém que for da descendência de Jesus. Aí pô, tá morta. Nunca mais casa na vida. Nunca mais tem namorado. Porque claro, você ia querer o melhor, e eu também. Já pensou casar com uma da descendência de Jesus? E já sou casado com minha mulher serve a Jesus, já está na descendência. Glória a Deus. Você é casado com um servo de Deus, porque ele é filho de Jesus. Jesus chega para João, amigo do peito dele. A Bíblia diz que João era um discípulo muito amado, íntimo. Jesus chega para João e diz assim: mulher, chega para Maria, melhor dizendo: olha aí, esse é teu filho. Ei, João, está aí tua mãe. Diz a Bíblia que a partir daquele momento João recebe Maria em casa. Jesus é tão família que ele sobe, que ele não precisava mais estar na terra, que ele não deixa Maria, sua mãe,
abandonado. Ele tinha irmãos, tudo bem, poderiam fazer alguma coisa, mas Jesus deixa João, um representante dele, muito amado. E esse negócio é tão misterioso que, sabe quem foi o único discípulo de Jesus, um apóstolo, que não morreu como mártir? João, que era para cuidar da mãe dele. Cuida da minha mãe. João morreu, foi de idade, velhinho, levado para a ilha de Patmos. Você está recebendo a palavra? Vou para o 6º, capítulo 19, versículo 28. É porque o tempo já está indo embora. A 6ª vez, Jesus disse, tenho sede. Sabe o que isso representa? Jesus não usou de poderes para resistir à cruz. Jesus não usou nenhum tipo de artimanha para não suportar as dores da cruz. Jesus enfrentou a cruz, foi de verdade, como um caba macho, verdadeiro, corajoso, justo e íntegro. Jesus não temeu, ele foi à cruz. E como o ser humano que ele era, ele teve sede. Está aí, está na Bíblia, disse, eu tenho sede. E não deram água para Jesus beber. Primeiro, deram a Jesus vinagre e mirra. Eles usavam para anestesiar pessoas. Quando Jesus prova, ele cospe, não quer beber, porque ele não queria ser anestesiado. Porque se tivesse sido anestesiado, o preço não teria sido pago. Jesus pagou o preço de verdade. Você pode repetir comigo, por favor? Jesus pagou o preço de verdade por meus pecados, por me amar. Não teve artimanha, não teve poder sem ninguém saber. E aqui estão as amostras de que era um humano, o verbo de Deus encarnado, Cristo Jesus, divino, que estava suportando a cruz. E a última expressão está no capítulo, versículo número 30. E essa é uma das frases mais lindas da Bíblia. João registra 19, 30. Olha só. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ele teve sede, não deram água, deram vinagre. Na segunda vez que ele teve sede, que ele pediu. E nessa segunda vez, ele manifesta os seus dias finais na terra. Ele pôde dizer, está consumado. Tetelestai, está consumado. É o fim da divisão entre o homem e o seu Criador. É o fim da guerra que existia espiritual entre nós e Deus. Ele colocou fim ao período de trevas espirituais, quando nos deu a oportunidade de, em seu sangue, receber perdão dos nossos pecados. Jesus disse, está consumado. Nunca mais Jesus precisa padecer pelo pecado de ninguém. Nunca mais Jesus precisa morrer numa cruz do Calvário. Nunca mais ele precisa ressuscitar. Foi único, sacrifício único, sofrimento único, o pagamento foi único, assim como também será a vitória que nós iremos louvar e agradecer a Deus, irmã Célia Pinheiro, por Ele ter nos dado. Está consumado. Você não precisa pagar pelo perdão de Jesus. Você não vai comprar o perdão do Senhor. Ele já pagou o preço. Se fosse em dinheiro, teria sido bem fácil, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Mas não foi com dinheiro. Jesus não pagou o preço com criptomoedas. Não foi com câmbio. Ele não passou o sofrimento da cruz em 10 vezes sem juros. Não. Jesus Cristo pagou o preço do pecado, que era seu, que era meu, que era nosso. E pôde dizer, Pai, está consumado. Ele estava dizendo, eu venci. Eu venci. E foi por isso que ele disse, no mundo tereis aflições.
aflições. Aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E aí, o senhor venceu? Ele está dizendo, posso parafrasear: assim como eu venci, vocês também vão vencer. Fique de pé, por favor.